Já posso emendar daqui? Por favor, Marcelo. Olha, existem várias reformas que precisam ser feitas, né, no que diz respeito à atribuição, às atribuições do Supremo Tribunal Federal. Mas essa que você citou, Ana Paula, essa, a meu ver, é uma prioridade. Não é? Quer dizer, o Senado tem a atribuição constitucional, tem a competência, na verdade, para instaurar processo de impeachment contra ministros do Supremo. E nós temos visto, ao longo dos últimos meses, as situações mais esdrúxulas, que mereceriam, no mínimo, a instauração de um processo. Mas, por outro lado, os senadores, por força do artigo 101 da Constituição Federal, letra B, eles têm foro por prerrogativa de função no Supremo, ou seja, eles são julgados por ministros do Supremo. E aí eles ficam com receio, até mesmo num processo de sabatina, de aprovação ou não, de candidatos a ministro do Supremo. Aquele que pretende votar contra, muitas vezes não tem coragem, né? O voto é secreto, mas ele não tem coragem de manifestar publicamente a sua posição. Né? Eu sou contra, eu vou votar contra. Alguns senadores já o fizeram. Essa semana eu percebi isso. Mas muitos têm receio. Por quê? Porque se o cidadão for aprovado, vai ter competência para julgar esse senador, caso o senador seja acusado, corretamente ou não, seja acusado de algum crime. O Supremo não pode ser corte criminal. O foro por prerrogativa de função no Supremo, a meu ver, tem que acabar. Ele gera vários tipos de distorção. Uma delas é essa que a gente acabou de mencionar com relação aos parlamentares, que ficam inibidos. Vocês vejam o que foi, a gente está falando do Senado, mas não é só o Senado, vejam que escândalo que foi o caso Daniel Silveira. Como é que você pode imaginar que, por maioria, a Câmara dos Deputados aprove uma prisão escandalosamente ilegal? Ilegal porque não houve flagrante, ilegal porque não houve crime, porque o deputado federal tem, para protegê-lo, o artigo 53, que garante a sua imunidade penal com relação a quaisquer opiniões, palavras e votos. Esse artigo foi rasgado pelo Supremo Tribunal Federal, que decretou uma prisão ilegal. Aliás, nem existe no direito decretar uma prisão em flagrante. Na prisão em flagrante, você vê o sujeito cometendo o crime e prende. Não existe ordem de prisão em flagrante. E a Câmara passivamente subscreveu esse ato. Por quê? Não há dúvida que, em grande parte, foi porque existem ali deputados que têm inquéritos ou processos em andamento ou não tão em andamento assim, em gabinetes de ministros do Supremo. Então, essa situação de conflito de interesses tinha que ser abolida. Mas não é só isso. Hoje nós estamos vendo uma utilização abusiva e inconstitucional da competência do Supremo como corte criminal. O Supremo está agora julgando réus que não têm foro por prerrogativa de função. Isso está acontecendo de maneira escandalosa nesses episódios do 8 de janeiro. Ninguém dos que eu vi serem julgados até agora, ninguém é deputado federal, ninguém é senador, ninguém é presidente da República. Estou citando os cargos de réus que têm foro por prerrogativa de função no Supremo. É a chamada competência originária. O Supremo pode julgar originariamente o réu que é presidente da República, o réu que é deputado federal, o réu que é senador, o réu que é ministro do Estado, o réu que é ministro do Tribunal Superior, o réu que é procurador-geral da República. É uma lista bastante limitada. Pega lá o artigo 101, letra B e letra C da Constituição. E só. E aí o Código de Processo Penal amplia essa competência dizendo e também vai julgar, o Supremo também vai julgar, pessoas que tenham cometido
o crime juntamente com esses outros réus. Quer dizer, se você está acusado num processo, você é o réu número 2 e o réu número 1 é o deputado federal fulano de tal, aí você vai ser julgado pelo Supremo. O que está acontecendo nesse caso do 8 de janeiro? Ninguém tem foro por prerrogativa de função. Eu perguntei, inclusive, num programa que eu participei com o desembargador aposentado, o Sebastião Coelho, essa figura tão bacana, né? Que foi o defensor do primeiro réu condenado, um funcionário aposentado da Sabesp. Pegou 17 anos e meio de prisão. Eu perguntei, doutor Sebastião, tem um outro réu que tenha foro especial? Neste mesmo processo, tem algum réu que seja deputado federal, digamos, né? Ele falou, olha, Marcelo, não tem e não terá. O Ministério Público não denunciou ninguém com foro especial. Ou seja, esses julgamentos são todos ilegais. O Supremo não é o juiz natural desses réus. Não vou nem entrar nos aspectos de direito penal, né, as condenações absurdas, mas estou falando só da competência do tribunal. O princípio do juiz natural diz que você só pode ser julgado por quem uma lei anterior ao fato que você praticou diz que tem competência para te julgar. Se depois do fato um tribunal resolve se dizer competente, o nome disso é juízo de exceção, tribunal de exceção, que você pode justificar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Alemanha, porque, afinal de contas, não tinha mais estrutura de Estado para julgar os criminosos nazistas. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção. Mas, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, você não vai poder aplicar essa situação no Brasil. Nós temos aqui juízes federais de primeiro grau. Se você é acusado de vandalizar patrimônio público da União, o artigo 107 da Constituição, 109, diz que a competência para você ser julgado é do juiz federal de primeira instância. O que acontece se você é condenado a 17 anos por um juiz federal de primeira instância? Você tem direito de apelar. Você pode apelar para um tribunal de segunda instância, Tribunal Regional Federal. E depois, dependendo do caso, você tem direito de recorrer para a terceira instância, que é o STJ. E depois, conforme a situação, você ainda pode tentar um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que é a quarta instância. Agora, quando o cidadão começa sendo julgado pelo Supremo e pega 17 anos de cadeia, ele não tem a quem recorrer. Então, esse julgamento pelo Supremo, além de todas as outras ilegalidades, ele viola o direito do réu de recorrer, o direito ao duplo grau de jurisdição, que está previsto na Constituição. A Constituição fala, artigo 5º, inciso 55, lá na parte final, aos acusados em geral é assegurada ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Poder recorrer é um direito inerente à ampla defesa, e que está sendo negado a funcionários públicos da Sabesp aposentados, donas de casa, teve uma que pegou 10 anos, agora nem em Brasília estava. E tem um que nem vai ser julgado, porque morreu. Morreu na prisão, que é o Clériston. Prisão decretada por ordem de um tribunal de exceção. Nesse caso, o Supremo está agindo como tribunal de exceção. Isso é uma violação de tudo, né? Do devido processo legal, da garantia da ampla defesa, do princípio do juiz natural. A gente tem até dificuldade por onde é que vai começar. E agora nós estamos vendo os integrantes desse tribunal, inclusive o senhor Alexandre de Moraes, elogiando a indicação do senhor Dino. Né? Quer dizer, já é para ficar de pé atrás. Na atual conjuntura, um sujeito que recebe elogios de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, já é para o senador, para qualquer senador, dizer, opa, peraí, vamos tomar cuidado. E assim, o ministro do Supremo não tem lado político. Parece piada, né? Quer dizer, nós derrotamos o bolsonarismo, Luiz Roberto Barroso. Lula está lá por nossa causa, Gilmar Mendes. E o Alexandre de Moraes, basta citar um dos muitos episódios da campanha eleitoral, da atuação do TSE presidido pelo Alexandre de Moraes, que no intervalo de
15 dias, eu não tenho certeza, mas eu acho que foram 15 dias, julgou uma ação do PL, né, do PT, contra o PL, porque o PL chamou o Lula de ladrão. E o Alexandre de Moraes mandou, o TSE, liderado pelo Alexandre de Moraes, mandou tirar isso. Tirar, não pode chamar o Lula de ladrão, porque ele não tem sentença condenatória transitada em julgado. Na semana seguinte, ou 2 semanas depois, o PL entrou com uma ação contra o PT, pedindo para o PT retirar do ar, para o TSE mandar o PT retirar do ar uma propaganda em que o Bolsonaro era chamado de genocida. O TSE disse, não tem que tirar, vai ficar, é liberdade de expressão. Então, assim, para quem fez aquele belíssimo discurso, né, que a Ana Paula mostrou, dizendo que não tem lado, que é apartidário e tal, não tem nem o que dizer, né? E olha, a Sandra Ribeiro entrou aqui no chat me corrigindo. Ela não é notório saber jurídico, é notável saber jurídico, mas não me parece que o Flávio Dino tenha nenhuma coisa nem outra. O notório é aquilo que é conhecido por um grupo considerável de pessoas, notável é aquilo que merece destaque, então acho que não tem nenhuma coisa nem outra. Olha, Lacombe, tem uma piada, Lacombe tem uma piada, assim, quando se discute indicação para ministro do Supremo, no meio jurídico, a gente diz assim, esse fulano aí, não sei não, hein? Eu acho que ele tem notória reputação e ilibado saber jurídico. É exatamente o contrário. Não, e quanto ao que a Ana falou, aquela declaração do Dino, eu sou comunista, graças a Deus, Ana, já ficou para trás. Até Marcelo Rocha Monteiro publicou nas redes sociais dele, o Dino saiu de um encontro com um cardeal católico, dizendo que não é mais comunista. O Costa ele já se declarou na primeira eleição, 2014, ele se declarou 2018, ele se declarou branco, 2018 já foi pardo, e já tem jornal o tratando como o quinto negro a entregar o STF. Daqui a pouco o Dino Costa se declara mulher e aí ninguém reclama mais daquela história de cota, que tinha que ser uma mulher negra. Então, porque o Dino já não é mais comunista, já é negro, daqui a pouco ele é mulher também. Aí, ó, 2014. Eles são mitomaníacos, como eu disse, mas é curioso analisar isso pelo seguinte: existe uma aliança nefasta entre comunistas raiz, esse pessoal do PCdoB, do próprio PT, que sempre foi próximo do Foro de São Paulo, do Fidel Castro e tudo, e a turma da esquerda fofa, universitária, a turma woke, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que o Brasil importa diretamente do Leblon, da Vila Madalena, essas baboseiras, e vota no Boulos, por exemplo, nosso sanculote tupiniquim. Então, para agradar a turma identitária, os comunistas precisam ficar de vez em quando botando lá um mascote, uma Marina Silva, um negócio assim, né, para acenar para esse pessoal. E foi exatamente isso, né? A Folha de São Paulo, chamada de Foice de São Paulo por alguns, no desespero que estava difícil a militância identitária aplaudir essa escolha. Puxa, mas não vai botar uma mulher, Lula? A Miriam Leitão desesperada, se descabelando, o que vamos fazer? E puxaram da cartola isso, né? O negro, o quinto negro da corte. Nós temos a imagem aí, por exemplo, do irmão gêmeo separado no nascimento, né, do Flávio Dino, que foi ministro do Supremo, o Joaquim, né, Joaquim Barbosa. Vocês veem que é igual. Vocês veem que é basicamente igual. É irmãos gêmeos separados no nascimento, que nem aquele filme do Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. O Family Guy, um desenho, né, também parece que conseguiu prever, né, o Flávio Dino. Isso aí é o Flávio Dino olhando no espelho e rindo daquilo que ele está vendo, ou pelo menos a Folha de São Paulo, a Miriam Leitão e companhia estão vendo, para poder colocar na cota de minoria. E o pior é o seguinte: tem uma jornalista que, aliás, é bem corajosa e já entrevistou terrorista, já entrevistou, né, uma repórter para valer. Ela foi convidada para uma emissora, né, que era a esperança de muita gente até ontem, né, a tal de Jovem Pan. Aqui a gente fala o nome mesmo. E ela mencionou que achava que o Flávio Dino estava sendo considerado ali voto de cota, indicação de cota para o Supremo, com base no que disse uma mulher da CNN. Ela disse realmente isso. E parece que era justamente a questão do pardo, né? E ela falou, não sei se é por causa do peso, né, da obesidade ou não. Não levaram a entrevista ao ar
E imediatamente depois, o apresentador do programa da Jovem Pan foi fazer um papelão dos mais constrangedores que eu já vi na história do jornalismo. Né? Só porque o cara foi chamado de gordo, ele veio abaixar que nem um vassalo, um capacho, né? E falar: Flávio Dino, você é maravilhoso, lindo, incrível, vai ser, obviamente, um ótimo ministro, super imparcial. Tudo isso porque a convidada falou que ele era gordo. Então, olha o desespero de uma emissora sequestrada. Eu estou mencionando isso pelo seguinte: a Folha de São Paulo, Globo, Jovem Pan, hoje em dia não tem ninguém que se salva, à exceção da Revista Oeste e da Gazeta do Povo, vamos combinar. Né? Estão todos eles fazendo esse trabalho sujo. Ô Lacombe, eu não levo a sério, eu não respeito ninguém que não rechaça de antemão, de sopetão, uma indicação dessas. Se eu for convidado para qualquer lugar para falar a sério dessas coisas que nós mostramos aí, de um comunista que frequenta favela sem escolta policial, mas não pode ir num congresso, que a dama do tráfico vai no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Se esse cara, a gente vai debater a sério, que é uma indicação, não, veja bem, eu espero que ele, ou fazer oposição perguntinha, que nem o Mourão, será que vai ser imparcial? Nossa, que oposição corajosa. Se depender disso, Lacombe, nós estamos lascados e vamos virar a Venezuela mesmo. Tem que falar sério o que está acontecendo no Brasil. Nós temos esse compromisso com a nossa audiência. É uma quadrilha, um bando de comunista corrupto, em conluio com ministros do Supremo, que eles confessam o crime, que estão destruindo de vez o que resta de liberdade e de resquício de Estado de Direito nesse país.